Bem-vindo ao módulo 4 da nossa quarta aula. Agora a discussão envolve as obrigações solidárias quanto às regras gerais e a solidariedade ativa. Pensando, o que é uma obrigação solidária? Sempre que nós pensamos em solidariedade, nós pensamos em algo fraterno, onde um se conecta ao outro como se fossem unidos. Um responde pelo outro, um é conexo ao outro. Então, quando nós identificamos uma obrigação solidária, nós estamos tratando de obrigações onde, no polo passivo, haverá mais de um devedor. Também pode ocorrer de, no polo ativo, existir mais de um credor. Só que agora, eles não devem só as cotas ou o todo ante a indivisibilidade. A legislação ou a vontade das partes, por cláusula expressa, determina que cada um dos devedores pague o todo, que cada um dos credores possa exigir o todo. Portanto, podemos conceituar a obrigação solidária como aquela obrigação composta pela pluralidade de sujeitos no mesmo polo, onde cada devedor deve o todo e ou cada credor pode exigir o todo, com base na legislação ou na vontade das partes. Nós temos 3 dispositivos legais que estabelecem as regras gerais das obrigações. É o 264, 265 e 266. O 264 estabelece o conceito que nós citamos há pouco. O 265 reforça a importância da seguinte discussão: não se presume solidariedade. Ela vem imposta pela lei ou pela vontade das partes. Portanto, sempre que nós formos materializar o conceito de obrigação solidária, portanto, sempre que nós formos trabalhar a base legal desse conceito, nós vamos somar o 264 e o 265, porque solidariedade nunca se presume, ela decorre da lei ou da vontade das partes. Exemplos de legislação onde nós tenhamos a solidariedade imposta pela lei. Aqui nós citamos, por exemplo, o artigo 7º, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor. Ele explica que quando houver mais de um autor de ofensa ao consumidor, todos serão responsáveis solidários. Um exemplo aqui que poderia ser citado é o recall ou recalde automóvel. Se, por exemplo, comprei um veículo e tenho um recall no motor, um caso real, um veículo de uma determinada marca, logo que ele começou a ser fabricado, quando se reposicionava o banco rebatido, o banco traseiro, sugeria que se colocasse a mão embaixo do banco. Só que a trava do banco era forte a tal modo que amputou a parte superior dos dedos de alguns dos consumidores. Várias pessoas que tiveram esse tipo de problema promoveram ações judiciais contra o fabricante e também contra o vendedor do produto, ou seja, do carro. O vendedor do produto e o fabricante são solidariamente responsáveis, porque vem expresso lá no artigo 7º, parágrafo único, essa responsabilidade solidária. Na prática, isso quer dizer o quê? Sou a consumidora, fui prejudicada com a amputação da parte superior ali dos dedos. Posso cobrar a indenização só do vendedor? Sim, porque ele responde pelo todo. Só do fabricante? É uma opção também, visto que ele responde pelo todo. Posso optar por cobrar de ambos? Também. Então, na solidariedade, eu posso, ou o credor, por exemplo, pode cobrar até o todo de um só, desde que isso decorra da legislação, como no exemplo, ou da vontade das partes. Aqui a gente traz outros exemplos, a título de ilustração, e reforço aqui o 942. Então, se nós temos um ato ilícito, por exemplo, um caso que ocorreu em São Paulo, um cadeirante comprou uma cadeira de rodas manual pela internet. Aí ele comprou, efetivou o pagamento e foi retirar na loja.
Quando ele retirou na loja, levou a embaladinha para casa. Chegando lá, ele verificou que as rodas de inclinação da cadeira tinham um ângulo de 90 graus e o tecido da cadeira, embora ela fosse nova, já veio com furo, já veio rasgado. O que acontece nesse caso? O produto já veio com defeito, já veio com vício. Voltou o cadeirante e a sua esposa até a loja. Chegando lá, o funcionário da empresa acabou desacatando a moral do cadeirante e da sua esposa. Pelo Código Civil, nós temos responsabilidade da empresa que vendeu e também responsabilidade do funcionário quanto ao dano. Só que aqui também quanto ao dano moral, visto que foram vexados o casal na sua honra, na sua moral, em razão de reclamarem da cadeira de rodas. Portanto, 942 estabelece que quando houver mais de um responsável pela ofensa, pelo 942 são solidariamente responsáveis. No nosso estudo de caso, se houver uma cláusula expressa estabelecendo a solidariedade entre os devedores, Laurindo, Liane e Leopoldo, pode o Leopoldo ser cobrado sozinho pelos 690 mil? Pode. Do mesmo modo, se fosse determinado a solidariedade da entrega da sala dos 690 mil, Luana e Leandro poderiam ser cobrados sozinhos pela entrega da sala, mesmo sendo um objeto indivisível? Sim, também. Voltando um pouquinho, reforçando aqui, nós temos, aliado ao 990, que também estabelece que numa empresa pode-se estabelecer responsabilidade solidária dos sócios, o enunciado 22 das jornadas de direito comercial. Lá fica clara a ideia de que não se presume solidariedade passiva, que é o dispositivo 265 do Código Civil, pelo simples fato de pessoas jurídicas integrarem o mesmo grupo econômico. Se, por exemplo, então, uma situação onde uma empresa de pescados, Gomes da Costa, por exemplo, é uma empresa que enlaga, enfim, que invasa os pescados. Mas existe, do mesmo grupo econômico, a empresa que faz o transporte desses pescados. E essa empresa de transporte tem dívidas. Não existe contrato que vincule solidariamente as duas empresas. Não há possibilidade, portanto, já que não há vontade das partes, não há lei impondo solidariedade, que o credor da transportadora cobre da Gomes da Costa. Então, não se presume solidariedade. Ela tem que estar expressa na lei ou em contrato. A última regra geral das obrigações solidárias tratam do 266. Algumas vezes, nós temos mais de um devedor e ou mais de um credor vinculados às prestações, mas de modos diferentes. Eles podem estar vinculados de modo puro e simples, a termo, por condição ou por encargo. Então, lembrando, puro e simples é o vínculo quando não há nem termo, nem condição, nem encargo. Termo é o evento futuro e certo, como um prazo. Condição se identifica quando se suspende ou resolve um negócio jurídico em razão de evento futuro e incerto. E o encargo é uma obrigação acessória, um modo que transmuda, que transforma obrigação gratuita em onerosa. Então, imagine a seguinte situação. Sou inquilina do João e o João exige como garantia um fiador. O fiador só vai responder pela dívida se eu não pagar. Portanto, o meu vínculo em pagar o aluguel ao João é a termo, porque lá no 6º dia útil do mês vencendo eu devo o pagamento. O vínculo do fiador é condicional, porque ele só vai ficar vinculado a pagar o aluguel se eu inadimplir, se eu não souber o pagamento. O 266 trabalha a ideia
de que não há óbice, que os devedores ou credores sejam vinculados de modo diferente. Isso não desqualifica a solidariedade, seja ela passiva ou ativa. Essa ideia segue também a interpretação do enunciado 347 das Jornadas de Direito Civil, que dispõe: a solidariedade admite outras disposições de conteúdo particular além do rol previsto no 266. Portanto, mesmo que sejam vinculados de modo diferente, é sim solidária a obrigação. Então, pessoal, seguimos para o próximo módulo.